Boa noite, sejam bem-vindos ao Foca no Fato. Estamos começando mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre a relação entre as duas carreiras, jornalismo versus influenciador. Será que essas duas profissões têm algo em comum? Bora descobrir um pouco mais sobre esses dois universos, que são totalmente diferentes, mas é que um complementa o outro. Para o bate-papo de hoje, convidamos a jornalista Renata Bueno, que é formada pela Unisul e atua no jornalismo desde 2017. Ela trabalha principalmente na produção de documentários e ela é escritora também. Boa noite, Renata. Hoje a gente vive numa era totalmente digitalizada. Na sua opinião, o que seria interessante criar para que o jornalista hoje tivesse maior reconhecimento, já que hoje qualquer pessoa pode fazer uma postagem e gerar notícia? Certo. Quando você diz reconhecimento, quer dizer credibilidade do jornalista, que aquilo é sério. E, bom, eu quero que vocês saibam que nós estamos sendo as grandes cobaias desse processo de transformação que a internet está fazendo na nossa profissão. Então, essa resposta ela é difícil de saber. Então, provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ter uma resposta final do que isso pode está fazendo na nossa profissão. No entanto, eu observo que a própria postura dos jornalistas e do jornalismo pode trazer esse maior reconhecimento que a profissão exige. Sim. Também você acredita que hoje as redes sociais, ela é um meio de comunicação, né? Você acredita que ela é positiva para os jornalistas? Sim e não. Com certeza as redes sociais, da forma que as pessoas estão utilizando hoje, está sendo uma forma muito negativa para o jornalismo, porque, como você disse antes, as pessoas hoje elas têm essa autonomia de informar, de dar opinião e de falar sobre diversos assuntos que o jornalismo trata ou poderia tratar. Por outro lado, o jornalismo também acaba ficando mais acessível, já que as pessoas estão tão nesse meio e as pessoas estão buscando se informar ali de certa forma, talvez seja interessante para o jornalismo estar nessas redes, para estar se comunicando com essas pessoas da forma que elas estão consumindo notícia hoje em dia. No entanto, assim, é um desequilíbrio. Eu acho que as redes sociais elas fazem mais mal para o jornalismo do que bem, hoje em dia, da forma que está sendo. Temos dois profissionais, o influenciador e o jornalista. Ambos eles têm a mesma notícia que será divulgada no mesmo meio de comunicação. Quem você acha que terá uma maior visibilidade e engajamento? Pois é, infelizmente, provavelmente vai ser o influenciador, que vai ter mais engajamento, que vai ter mais visibilidade, até porque o influencer ele está falando com diversas pessoas diferentes, que, por exemplo, vamos supor uma grande influencer, a Virgínia Fonseca, ela vai ter seguidores de diversas profissões, né? Então, de diversas idades também. E aí, quem vai seguir um jornalista? Já é um nicho mais específico que vai acabar seguindo o jornalista. Então, provavelmente, esse influenciador ele vai ter mais engajamento, ele, consequentemente, talvez pelo número de seguidores, pelo alcance que ele tem nas redes sociais, vai também estar tendo mais credibilidade. Não que o jornalista não tenha credibilidade, mas como a pergunta é para a questão do engajamento e visibilidade, sim, vai ser o influencer. Provavelmente sim. Os influenciadores, eles vêm conquistando cada vez mais o espaço nas redes sociais. O que você acha dessa profissão? E será que o influenciador ele influencia mais que o jornalista? Bom, é uma profissão assim nova, né? Então, até poucos anos atrás, 10 anos atrás, a gente mal sabia da existência desse nome. E agora, realmente, a gente vê as pessoas mudando de vida da noite para o dia. Recentemente mesmo eu vi uma notícia sobre um rapaz que era pedreiro e ele fez uma dança e da noite para o dia ele ficou milionário. E de um certo modo isso desanima as pessoas de
trabalharem, de estudarem. Não que as pessoas que com vídeo acabam se tornando muito ricas da noite para o dia não sejam merecedoras daquilo, mas é algo desproporcional e surreal para a maioria das pessoas que trabalham, que estudam e que têm o seu salário, que têm a sua recompensa no final de tanto esforço. Então, o que eu penso sobre o influenciador? É uma grande oportunidade que as pessoas estão tendo. Eu acho fantástico quando a pessoa vem lá de baixo e tem a oportunidade, através dessa profissão, de mudar de vida, mudar a vida da família e tudo mais. No entanto, é bem preocupante porque as pessoas acabam perdendo a referência do que é conquistar o seu dinheiro, do que é ganhar o seu dinheiro. E até quando isso vai acontecer? Até quando vão existir os influencers? Até quando eles vão ser tão bem pagos quanto são, né? Então, eu acho, como eu falei, é uma grande oportunidade. No entanto, é um baita desincentivo para as pessoas se agarrarem a carreiras mais consolidadas, que exigem aqueles anos de estudo, aqueles anos de sacrifício, porque hoje a gente está vendo que tudo é muito rápido. Você clica e a recompensa vem, você clica e a recompensa vem. E para os próprios influenciadores, como eu falei, esse pedreiro, que um dia ele era pedreiro e no outro dia ele ficou milionário, as pessoas acabam perdendo a referência do que é o suor. Não diga assim que tem que ser sofrido, tem que ser difícil, não é isso. Mas qual que pode ser o benefício de as pessoas acharem ou se apegarem de que tudo é tão fácil assim? Então, como eu disse, é uma grande oportunidade, só que precisava ter equilíbrio, e eu acho que o ser humano ele tende a nunca ter equilíbrio, e isso me preocupa bastante. E qual que foi a outra parte da pergunta? Você acha que o influenciador influencia mais que o jornalista? Sim, com certeza, até porque se a gente for ver hoje, a maioria das pessoas não assistem mais jornal, não leem mais jornal. Então, por exemplo, se as pessoas querem saber de alguma notícia, elas vão atrás do jornalista. Pode ser um jornalista de verdade, né, ou com formação, ou um influencer, que falem sobre o que elas querem ouvir. E isso já vai mais assim para a parte até mesmo de fake news, onde, por exemplo, por que as fake news se propagam com tanta facilidade, por que é tão difícil conter isso? Porque as pessoas vão se informar onde elas sabem que elas vão ouvir o que elas querem ouvir, aquilo que vai afirmar o que elas acreditam sobre aquele assunto. Então, sim, o influencer ele influencia mais do que o jornalismo, com certeza. A gente está vivendo uma crise na comunicação e a gente vai ter que passar por isso. Realmente é surreal esse número, né? A gente vive numa era totalmente digitalizada, então a gente percebe o quanto é surreal, o quanto é grandioso uma pessoa que da noite para o dia ele viraliza, então ele ganha muito dinheiro, ele ganha muita visibilidade e às vezes a gente passa anos e anos trabalhando, né, estudando, se aperfeiçoando cada dia mais. Então, tem um desequilíbrio muito grande nessas duas profissões, né? O Fernando Machado, ele é apresentador do SC Meio Dia, do SBT, e hoje ele atua como influenciador também. Eu gostaria de saber o que tu acha sobre esses profissionais já formados, já consolidados, que estão migrando nesse universo dos influenciadores. Como eu disse, a gente está vivendo uma época de grandes oportunidades. Então, eu acho que ele está certo, que realmente ele tem que se agarrar a essa oportunidade de ter a boa imagem que ele construiu na TV e, por que não, trazer essa boa imagem que ele tem na TV para as redes sociais, para ter o trabalho dele ali como influencer. No entanto, é aquilo, ele é jornalista ali no SC Meio Dia e ele é jornalista nas redes sociais também. Então, acredito que um profissional da comunicação que queira trabalhar como influencer, que queira trabalhar nas redes sociais, ele tem que saber que ele é jornalista 24 horas por dia. E que as pessoas querem ver um jornalista nas redes sociais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio entre
as brincadeiras, os memes, pode ser leve? Pode, rede social pode ser engraçada, pode ser leve, no entanto, tem que manter ali o posicionamento, que é uma coisa bem interessante na comunicação que dá para estudar, que é a respeito do branding, né? Gestão de marca, personal branding. Então, quando o profissional está ali na rede social e ele sabe o que ele está fazendo, tem tudo para dar muito certo. Segundo a Agência Brasil, o WhatsApp hoje é uma das principais fontes de fake news. Tu acha que realmente o WhatsApp tem essa potência hoje em dia? Tem, com certeza tem. E na verdade, não só o WhatsApp, talvez os aplicativos de mensagem, né? Por exemplo, o Telegram. Eles têm sim essa potência, até porque as pessoas acabam se associando a grupos para receber notícias a respeito de um certo assunto. Então, e é aquilo que eu havia falado. Quando a pessoa vê informação, uma notícia sobre aquilo que fomenta o que ela acredita, o que ela quer acreditar, aquilo passa a ser a verdade absoluta. Então, é muito difícil as pessoas terem a consciência de se autocriticar e pensar, poxa, será que isso realmente é verdade? Será que isso está em outro local? E é muito difícil. Segundo o portal G1, o caso do homem que foi brutalmente agredido e acabou falecendo após ser suspeito de roubar uma motocicleta em São Paulo. O dono do veículo, ele informou à PM que ele havia emprestado a moto à vítima. Sabemos que as fake news, elas são maléficas para a sociedade, disseminando cada vez mais informações falsas. O que você acha dessa desinformação da população, que acredita em tudo que consome, ocasionando tragédias como essa? Pois é, esse é um assunto que volta e meia eu me pego pensando por que as pessoas acreditam tanto em fake news e por que as pessoas gastam tanto tempo vendo, compartilhando e esse assunto ele é um pouco assim complexo de pensar, não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas eu tenho observado que, eu digo assim no geral, da população brasileira, mais de 200 milhões de pessoas, onde mais de 90% das pessoas estão trabalhando um dia após o outro para sobreviver no dia seguinte, para sobreviver no mês seguinte. Então, o que é isso? O que é esse excesso de fake news, de consumo disso? As pessoas, porque tem tanta fake news, é porque as pessoas estão consumindo tanto. E eu pensei assim, poxa, mas por que o brasileiro está fazendo isso? E aí eu cheguei a uma conclusão, e não sei se vocês concordam, mas parece que o Brasil se tornou um grande Big Brother. Quando chega em janeiro, abril, quando tem o Big Brother da Rede Globo, as pessoas só falam sobre isso. As pessoas ficam ali e fazem torcidas e torce contra um e gosta de outro e não gosta de outro e aquela coisa assim muito grande que se torna, né? Por exemplo, uma pessoa que está lá dentro que é cancelada, tal, e as pessoas levam aquilo para a vida. E aí eu estava pensando, meu Deus, será que é isso que está acontecendo com o brasileiro? O brasileiro está fazendo disso tudo, da nossa história do Brasil, porque o brasileiro ele faz de tudo uma grande novela. Será que o brasileiro tem feito isso, está fazendo tudo um grande Big Brother, a luta entre o bem e o mal? E eu acredito que sim, porque, como eu falei para vocês, mais de 90% da população brasileira está trabalhando para sobreviver no mês seguinte, na semana seguinte, no dia seguinte. E o que sobra? E o que sobra quando você trabalha pelo mínimo, muitas vezes pelo mínimo? O entretenimento. É isso que o brasileiro tem feito. No tempo que resta para o brasileiro, não importa se é o pedreiro que está descansando na hora do almoço, não importa se é a empregada doméstica que está no ônibus, no celular, o tempo que sobra para essas pessoas que estão ali um dia após o outro batalhando é um entretenimento. Por isso que o Big Brother dá tão certo e por isso que essa polarização da política, dos assuntos delicados de se falar, né? Por exemplo, racismo, aborto, entre outras coisas, faz tudo assim ser um grande Big Brother, porque as pessoas querem isso, as pessoas querem esse entretenimento, é o que sobra no final.
Então, é muito difícil controlar a fake news, porque as pessoas querem se apegar a algo, querem acreditar em algo, principalmente quando é algo que vai com as convicções que elas têm. Então, um grupo ali de pessoas, por exemplo, um grupo do WhatsApp, tem diversas pessoas dizendo, mas essa notícia não está nas mídias mais famosas, Globo, Record, SBT e tal, porque eles não querem falar sobre isso, porque eles não querem que ninguém saiba disso. Então, acaba que sendo assim, esses grupos de WhatsApp, quase que uma religião. As pessoas levam isso quase como uma religião e acreditam cegamente, sem se questionar se isso realmente é verdade. Sabemos que a publicidade vem utilizando a estratégia de comunicação para divulgar seus produtos, contratando influenciadores. Na sua visão, no jornalismo, a gente deveria adotar essa mesma estratégia? Poderia, sim. No entanto, o jornalismo ele sempre é associado com algo muito sério. Então, o jornalista ele deveria, pelo menos, ser uma pessoa levada a sério. Então, tem que tomar cuidado com que tipo de influência que esse jornalista vai exercer num produto, numa marca. Creio que isso tem que estar condizente com a seriedade que o jornalismo traz, né? Então, acredito que sim, que é possível, desde que seja algo sério, algo de relevância social, de interesse social. Acredito que sim. Quando a gente fala em jornalista, vem a imagem automaticamente de um profissional mais formal, né? Uma postura mais formal, uma postura mais direta, realmente. Renata, como tu vê o jornalismo daqui 5 anos em relação às redes sociais, que é um universo muito tóxico e perigoso? Qual é a sua concepção? Será que muda? Será que isso vai melhorar com o tempo? Como vai estar esses dois universos daqui 5 anos? Olha, gente, eu acredito que as redes sociais são o nosso próximo meteoro. Então, eu não consigo ver uma forma de esse ambiente ficar mais saudável. Você utilizou a palavra tóxico e é justamente por isso que, apesar de eu ser uma profissional da comunicação e poder estar ali, de certa forma, ganhando dinheiro, ganhando visibilidade e tal, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem porque esse lado ruim da internet, que é muito forte, eu não tenho capacidade de lidar com isso. E admiro muito os profissionais da comunicação e os influencers que têm condições emocionais para lidar com isso, porque eu não sou uma pessoa que eu tenho tempo de disseminar ódio. Eu jamais perderia meu tempo fazendo um comentário desagradável para alguém. E eu não consigo entender se, por exemplo, eu estivesse produzindo conteúdo, se eu estivesse dando meu tempo para fazer algo bacana e alguém simplesmente porque quer e porque tem tempo ir lá colocar um comentário ruim, sabe? Então, eu não vejo assim uma forma das redes sociais ficarem menos tóxicas. Na verdade, a única forma disso acontecer seria o que já está iniciando, que são as penalizações para quem comete crimes na internet, né? Comete crimes de difamação, de fake news, mas a gente está engatinhando nisso ainda. Então, tem muita coisa que ainda vai acontecer. Uma coisa que eu me pergunto será que seria possível essas redes sociais fazerem, por exemplo, eu vou lá e faço uma conta no Instagram, e aí, na hora de eu fazer essa conta, é como se fosse abrir uma conta num banco digital. Você tem que fazer uma selfie, você tem que mandar foto do documento e tal. Aquela conta tem que estar associada com uma pessoa de verdade. Então, eu não sei, acredito que as redes sociais devem ganhar bastante dinheiro com os fakes e as fake news. Então, eu acredito que isso não vai acontecer por agora, e talvez possa não acontecer. Mas eu acredito que o fato de as pessoas já começarem a estar sendo penalizadas, pelo menos pelas coisas mais graves, né? Porque comentários ruins, desagradáveis, as pessoas não vão ser processadas por isso, sabe? Não tem o que fazer. Simplesmente o profissional ele tem que saber lidar com essa situação. Mas eu acho que já é um começo
os processos estarem acontecendo, as pessoas serem responsabilizadas por algo que estão fazendo de errado na internet. E então daqui 5 anos eu não vejo assim, eu acho que vai estar mais tóxico ainda do que já é, porque uma coisa que vai acontecer daqui 5 anos, e acreditem nisso, vai acontecer, o ser humano ele vai perder a habilidade de se comunicar, da forma que a gente está fazendo. Ele vai perder. Eu passo na rua, observo, tem lá o pessoal no ponto de ônibus, ninguém está conversando com ninguém. Os pedreiros na hora do almoço, ninguém está conversando com ninguém, está todo mundo na tela. Qualquer lugar que a gente vai, as pessoas estão nas redes sociais, com o celular na mão. Se está com o celular na mão, está com rede social. Está olhando assim na tela, está com rede social, está com o YouTube, está com o Instagram, está com o Twitter, Facebook e N coisas. Então, eu acho isso muito preocupante, porque é sério, não sejam essas pessoas que caminham olhando para o celular. Assim, pela saúde de vocês, pela segurança de vocês, vocês vão mexer no celular, pelo menos para. Para num cantinho, olha, responde, guarda na mochila, guarda no bolso, guarda na bolsa. Gente, isso é inacreditável o que o ser humano está fazendo. E assim, o tempo inteiro eu caminho. E assim, a cada 10 pessoas que eu encontro, 9 estão caminhando e olhando para o celular, sem olhar para o lado, sem olhar para frente, olhando para o celular. Então, vai ficar difícil, porque o ser humano ele não vai mais saber conversar do jeito que a gente está conversando. Ele só vai saber digitar ou conversar olhando para uma câmera. É complicado, é aquilo que eu falei para vocês. A gente está vivendo um momento que a humanidade nunca viveu. E a gente está sendo cobaia de estudo de todas as consequências positivas e negativas. Então, para o jornalismo também, é aquilo que eu já tinha falado antes. É um mistério, mas a tendência é que, infelizmente, o jornalismo ele vai perder um pouco mais ainda a credibilidade, porque as pessoas que acham que estudam alguma coisa, que leem um pouco, que fazem umas pesquisas e saem falando coisas, acabam tendo muito mais relevância, seguidores, engajamento, ganham mais dinheiro por isso. Então é complicado, bem complicado. Eu acredito que o jornalista, para ele daqui a 5 anos ter a credibilidade, o engajamento e ser recompensado por isso, ele tem que assumir uma postura de jornalista, aquela postura séria que eu falei para vocês, no sentido assim de não sério, sem riso, sem nada, não é isso, mas uma pessoa que sabe do que está falando. Então a diferença do influencer para o jornalista é que o jornalista, ele necessariamente, ele tem que ter um conhecimento profundo sobre o que ele está falando. Um influencer não necessariamente. Hoje em dia é muito comum a gente ver crianças com celulares e tablets desde pequenininhas. E isso ocasiona um certo vício. E a maioria dessas crianças, elas consomem tudo que está bombando nas redes sociais. Desde uma dancinha que viralizou no TikTok até mesmo os recortes de notícias. Você, como jornalista, acha que prejudica a saúde mental de certa forma? Já que é muita informação ao mesmo tempo, que pode ou não ser verídica? Bom, essa pergunta eu posso responder como jornalista e como mãe. Então, eu tenho um filho de 9 anos e eu sei exatamente o que é ter um filho que poderia ter nascido com o celular na mão, se quisesse, né? Então, com certeza, um dos motivos de eu ter escolhido ser jornalista é o meu senso crítico em relação a tudo, de me questionar em relação a forma que as pessoas se comportam. E não digo assim que o meu filho não provou, dessas coisas não tem como ele não provar de celular, de uma coisinha ou outra, tal, mas tem muita coisa assim que não é permitido, que simplesmente não acontece na realidade dele. E por que não acontece na realidade dele? Porque eu vejo as consequências dessas redes sociais e do excesso de tela para crianças tão pequenas. Então, eu acho que o principal problema na vida de uma criança pequena é a questão cognitiva em relação à criatividade. Uma criança que fica muito tempo numa tela, que não tem outras experiências e que fica horas e horas, a gente sabe, a gente tem que ser sincero de dizer que essas crianças
ficam horas e horas e horas por dia consumindo coisas na tela, aqui, crianças pequenininhas, né, que sabem mexer muito bem no celular, acaba com a criatividade dessa criança. Então, é uma criança que se você tirar a tela dela, ela não sabe o que fazer. Ela pode estar no quarto cheio de brinquedo, com diversas possibilidades, ela simplesmente não sabe o que fazer, só sente o coraçãozinho apertado para ter aquela tela de novo. Então, é terrível que a infância que essas crianças, muitas dessas crianças estão tendo, é terrível. Basicamente, trocou o bico por uma tela. E isso é muito difícil, porque isso é culpa de muitas coisas, inclusive, assim, da forma que a gente está vivendo hoje, né? Então, as pessoas, elas trabalham muito, elas chegam em casa, elas querem a recompensa pelo trabalho, o pai vai para o celular, a mãe vai para o celular, o filho fica no celular, ninguém conversa com ninguém. É difícil, é difícil. Educar uma criança é algo muito trabalhoso e a geração que a gente está vivendo agora de novos pais, e eu digo por mim, porque eu sou uma geração de novos pais também, é muito trabalhoso cuidar de uma criança, dar a atenção que uma criança precisa e o condicionamento que uma criança precisa. Que é muito fácil você deixar uma criança na frente de uma tela. Então, eu acho, eu tenho certeza que os malefícios de uma criança ficar com esse excesso de tela são terríveis. Eu vejo assim na escolinha do meu filho, crianças de 9 anos que levam o celular na escola, na hora do recreio, que é aquela hora, aqueles 20 minutinhos para correr, para brincar, eles sentam na mesa do refeitório e mexem nas redes sociais. Eles sentam ali, cada um com o seu celular. Aí o meu filho chegou assim da escola e falou: mãe, eu fiquei bravo porque o João Pedro não me colocou no grupo deles. Eu falei: tá, grupo de WhatsApp? Ele falou: eu falei assim: pois é, Gabi, tu não deveria ficar bravo porque você não tem WhatsApp. Então, ele não te colocou porque você não tem WhatsApp. Eu falei assim: você já sabe que eu já conversei contigo sobre isso, você não precisa de um WhatsApp. Você não precisa de um celular, porque você sempre vai estar acompanhado de um adulto. Então, não tem por que você ter um celular na sua mão. Então, assim, eu acho perigoso demais, porque quando a criança tem um celular na mão, ela tem acesso ao mundo. Então, ela ouve uma palavra, ela sabe escrever, ela vai ali e pesquisa no Google o que é aquela palavra. Qualquer criança sabe o que é Google hoje em dia, né? E ela já vai saber o que é aquilo. Então, é complicado. Por exemplo, o que eu tento fazer? Eu tento, por exemplo, meu filho ele joga no Nintendo Switch, que ali vai ter jogos só para a idade dele. Eu já desativei um online, não tem como ninguém mandar mensagem para ele. O Xbox dele é a mesma coisa, não tem como ele baixar jogo novo, nada. Ele pode jogar ali o que eu já baixei para ele, o que eu já deixei ele jogar. Ninguém pode entrar em contato com ele, porque tinha essa função, depois eu descobri que podia mandar convite de amizade pelo Xbox, alguma coisa assim. E aí mas quem que é a outra pessoa que está na tela, do outro lado, né? Eu não sei quem é. E aí já desativei tudo isso, então assim, gente, ter filho é muito trabalhoso, ainda mais hoje em dia, onde as crianças estão separadas dos pais praticamente, cada um fazendo uma coisa, e a criança pode ter ali um mundo de possibilidades de pessoas que elas estão conversando. Eu vi recentemente uma menina de 11 anos que foi parar em outro estado, e aí o mais chocante para mim é que o pai dela sabia que ela estava 2 anos conversando com um namoradinho na internet, e achou aquilo normal e achou que não ia dar nada. Então, é muito assustador. E para finalizarmos, Renata, eu gostaria de te perguntar por que você escolheu a área do jornalismo e quais são os seus objetivos para o futuro. Bom, eu escolhi a área do jornalismo porque eu sempre me sentia assim, uma pessoa mais artística, no sentido de que eu sentia que eu poderia fazer várias coisas. Eu sentia que eu poderia trabalhar com música, eu poderia trabalhar com escrita, eu poderia ser professora, eu poderia ser várias coisas. E a faculdade de jornalismo ela é muito interessante porque tem várias faculdades assim, da nossa, parecidas com a nossa área, né? Cinema, publicidade e propaganda, ciências sociais, mas o jornalismo ele acaba abrangindo tudo isso. Então, quando eu decidi fazer a faculdade,
eu pensei assim, poxa, no jornalismo eu vou aprender ali sobre várias coisas e depois eu vou decidir para onde que eu posso ir ou para onde, quais os caminhos, porque não precisa ser só uma coisa que a gente pode fazer. Então, e justamente hoje, com a oportunidade que a gente está tendo do jornalismo digital, agora falando assim dos benefícios, né, de você ser um jornalista hoje em dia, pode trabalhar com várias coisas. Por exemplo, o Brasil tem quase 20 milhões de empresas. E muitas dessas empresas, elas precisam de uma pessoa trazendo a comunicação correta para aquela empresa. Então, às vezes é um posicionamento correto, aquilo que eu estava falando sobre o brand, né, a gestão de marca, o personal branding. Nós, jornalistas, nós temos capacidade para trabalhar com isso. Eu, por exemplo, o meu primeiro trabalho como jornalista, eu escrevi um site de investimentos, um site associado a XP Investimentos. O pessoal do site sabia sobre finanças, sobre economia, mas eles não sabiam escrever. Então, quem escreveu fui eu, né? E fiz esse trabalho da minha casa. E isso é muito interessante. O fato de a gente ser jornalista, a gente não necessariamente ter que trabalhar no jornal, não necessariamente ter que trabalhar numa TV ou num rádio. A gente simplesmente ser um profissional da comunicação. E a comunicação é tudo. Desde um influencer, uma empresa, todo mundo precisa saber se comunicar. E não tem ninguém melhor para isso do que o jornalista. Renata, obrigado, primeiramente, por disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, foi uma entrevista muito legal, muito bacana, muito esclarecedora também. E é bom a gente poder ter essa troca, né, nós como futuros jornalistas, né, poder ter uma troca com uma pessoa que já está no ramo há muito tempo, né, trabalhando já nesse meio. Então, ter essa troca, ter esse conhecimento é muito enriquecedor para a gente como estudante de jornalismo. Então, a gente só tem a agradecer. E no mais é isso, pessoal. A gente se despede aqui.